Olá, meus amigos e minhas amigas, prazer em revê-los com a nossa programação Cidadania para Além do Voto. Meu nome é Rose Siqueira e sou simpatizante de conteúdos que giram em torno da educação política. Eu e todos os envolvidos nessa programação pedimos que se inscrevam em nosso canal também chamado Cidadania para Além do Voto. Deem lá o seu like e compartilhem com os seus amigos, com as suas amigas, para que mais e mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo. Se desejarem, por gentileza, deixem as suas impressões, as suas opiniões e, se for o caso, também deixem as suas dúvidas, que em breve responderemos a todos. Nesse episódio, vamos tratar da temática política e seus direitos essenciais, melhor dizendo, né, que está relacionado com toda a questão de cidadania também. Para o assunto, né, ou para o nosso episódio em que falamos de direitos essenciais, nós convidamos um gestor público, um mestre, um professor universitário para compartilhar com a gente seu conhecimento. Não é? Então, nós estamos convidando o nosso professor Ranieri Segui. Ele, sim, um jovem, promissor na política, com certeza, vai trazer informações bem interessantes para vocês. Olá, Ranieri. Obrigada por você ter aceitado o nosso convite, de trazer um pouquinho da sua expertise, seu conhecimento, para que possa contribuir com o nosso trabalho, com o nosso desejo de levar aos nossos amigos e às nossas amigas um pouquinho mais de informação sobre tudo aquilo que gira em torno daquilo que a gente chama de política, mas sim, política sobre todos os aspectos, sobre todas as formas. Então, eu agradeço, por gentileza. Imagina, eu agradeço, Rose, agradeço a todos os presentes, amigos e amigas de casa. É uma pena que vocês não podem assistir os bastidores aqui, mas a gente pode pensar nisso para a próxima, porque a discussão é sempre bem-vinda, a discussão política. A gente já comeu uma torta deliciosa, um bolo de chocolate maravilhoso. Nem estou me importando de estar aqui há tanto tempo, vai ser um prazer compartilhar com vocês aí e dividir essa experiência, e uma honra realmente pelo convite. Muito obrigado. Que ótimo, olha só, viram? A gente trata todo mundo muito bem. Muito Sejam bem. todos bem-vindos. Anotem aí, deem aquele nosso clássico joinha, né? E, por gentileza, mandem aí perguntinhas, aquilo que vocês desejarem saber, para que a gente possa ampliar nosso conhecimento. Mas, Ranieri, por favor, passa aqui para o nosso público um pouquinho da sua trajetória, da sua experiência, enfim. Diga para eles o foco, o caminho, né? Isso, o caminho árduo, o caminho longo, que a gente é brasileiro e não desiste nunca, né? Mas eu sou formado em propaganda e marketing, e aí eu me pós-graduei em marketing internacional, e sempre gostei de trabalhar com pessoas. Então eu sou professor desde os 21 anos de idade, trabalho com alunos do ensino técnico, com alunos do ensino superior. Hoje eu sou professor do Tribunal de Justiça, da pós-graduação do Tribunal de Justiça, e resolvi me especializar nessa área. Concluí um mestrado em Gestão e Políticas Públicas na Fundação Getúlio Vargas, aqui em São Paulo. Eu sempre gostei muito de estudar, e o principal é que esse estudo, essa teoria, esse conceito, ele precisa ser utilizado na prática. Eu acho que é o principal de qualquer pessoa que estuda. O conhecimento não é nada sozinho. Você tem que compartilhar. É por isso que eu gosto tanto de ser professor. É uma vocação. Eu gosto de compartilhar ensinamento. E é isso que eu vim fazer aqui hoje. A gente compartilha, aprende, discute. E o principal de tudo é você ter esse conhecimento e saber como funciona na prática. É o que a gente estava comentando. Eu tenho uma trajetória na política, nos bastidores, na área de planejamento estratégico, na área de planejamento de governo, inclusive,
Na última eleição municipal, eu fui um dos responsáveis por um plano de governo aqui em Guarulhos. Sim. E foi a primeira vez que um plano de governo foi inteiro baseado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Nossa. Então, um assunto que depois a gente vai conversar, mas que me orgulha demais ter essa visão e poder compartilhar com as pessoas que um assunto que de repente parece tão complexo, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, de mudanças do clima, de políticas públicas, parece um assunto tão complexo, tão difícil, mas que na prática ele funciona extremamente bem. No fim das contas, todas as pessoas têm condição de realizar essa mudança, tanto para si quanto para os seus pares, para a sua família, para a sua comunidade, mas de repente não sabem como fazer isso. Sim. Então, é fundamental. E antes até de começar a nossa entrevista, a gente estava falando exatamente disso. É fundamental a participação e a conscientização, que são as pessoas, que é o povo. Isso sem demagogia nenhuma, porque quando o povo, quando a sociedade, ela tiver certeza absoluta da sua força, pode ter certeza absoluta que o Brasil vai ser uma das maiores potências do mundo. Com certeza. E é isso que nos motiva a estar aqui. É exatamente essa nossa mola mestra, né? Nosso objetivo de realmente poder contribuir para que a gente possa trazer informação e que as pessoas se sintam motivadas, mas acima de tudo se sintam seguras de trilhar em searas que não precisa saber tudo primeiro para primeiro trilhar. Vai aprendendo de acordo com o andar. Sim. Eu acho que aí é aquilo que você disse. Aí entra teoria e prática ao mesmo tempo, que vai consolidando o conhecimento. E um assunto que nós estávamos conversando também, quando eu terminei o meu mestrado, durante são 2 anos de mestrado, nós podemos observar as teorias da política pública, os conceitos principais da política, e podemos observar que na prática as coisas acontecem de uma maneira completamente diferente. Completamente diferente? Completamente diferente. Vamos ter que entender um pouco mais isso. Então, essa motivação de fazer com que a teoria se aproxime da prática é que vai ter a estruturação real de uma mudança que a gente está buscando. As pessoas falam da nova política, da mudança, dos projetos, da seriedade. Então, é essa visão que eu gostaria de trazer e de compartilhar. E não foi à toa de estar aqui hoje com o Partido Verde. Muito obrigada, viu? Você realmente que tem toda a minha admiração, que tem toda pela sua ideologia, pelo seu trabalho, e faz parte do meu trabalho também dividir e compartilhar esse ensinamento com o Partido Verde. Não foi à toa que eu escolhi o partido. Que bom, Ranieri. A gente está muito feliz que você veio trazer essa contribuição baseado na sua experiência, no seu conteúdo, não é, de estudo aprofundado das ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Isso, que a Organização das Nações Unidas, onde o Brasil é signatário, diga-se de passagem. As maiores nações do mundo assinaram esse programa na Agenda 2030 com o objetivo de, até o ano de 2030, tornar o planeta uma sociedade mais justa, igualitária. E, infelizmente, com essa situação da pandemia, é o que trouxe um retrocesso em tudo que estava sendo feito. Infelizmente, no Brasil, as coisas ainda estavam caminhando lentamente com a pandemia e pararam de vez, mas que realmente a gente não pode desanimar. Sim, não. Porque é um planejamento extremamente sério, que vai modificar a vida das pessoas, e a política é isso. É trazer as conquistas, sanar os problemas, as demandas da população, da sociedade civil organizada, que tem esse embate de lutar pelos seus direitos, de ter todo esse poder nas mãos em relação ao voto, em relação à política. As pessoas acham que a política ela acaba
quando você vota e elege o seu representante. Sim. Quando, na verdade, é o contrário. Quando você elege o seu representante, é que começa a verdadeira política. É exatamente. E é essa consciência que a população precisa ter e desenvolver e essa mentalidade nos políticos. Sim. Cobrar deles, né? Porque são os dois lados que precisam de um bom chacoalhão, de uma realidade, eles precisam respirar para a gente começar a mudar esse país e essa realidade. Muito bom, então vamos lá? Com toda certeza. Estou em casa. Ranieri, a gente sabe que a sociedade brasileira já entende, né, que os partidos políticos são uma das principais ferramentas para o exercício da cidadania, certo? Sim. Mas acho que você, boa parte da sua fala há pouco, refere-se a isso. É exatamente isso. Os partidos políticos, a sociedade já entende isso, que os partidos é a esteira efetiva de exercermos a cidadania? Rose, a gente estava falando da teoria e da prática. Sim. Eu sempre gosto de estudar muito bem os assuntos que eu vou debater. Sim. É sempre bom trazer informação, mas a informação séria, a informação verdadeira, a informação que vai somar para os nossos amigos e amigas que estão em casa entenderem realmente esse significado. É por isso que eu trouxe um caderno de anotações e eu pesquisei sobre o assunto, justamente para poder esclarecer da melhor maneira possível. Ótimo, que bom. Então, o que acontece em relação aos partidos políticos hoje? Eles são essenciais, fundamentais para a democracia, porque eles representam o segmento da população que compartilha dessa mesma ideologia. Perfeito. Então, essa é a parte teórica do partido. Por exemplo, por que o Partido Verde, na minha opinião, tem o segmento, tem a ideologia mais forte dos partidos de todo o país? Porque quando você fala em Partido Verde, você sabe que uma das demandas do partido, uma das bandeiras é exatamente esse: defender o meio ambiente, a sustentabilidade, a igualdade. E a partir daí você abre uma série de informações, uma série de estratégias, uma série de valores que o partido pode desenvolver a partir daí para a população em geral. Então, esse é o caminho. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que inclusive foi o tema principal da minha dissertação de mestrado, foi falando que esses objetivos, eles desenvolvem a qualidade de vida da sociedade. E quando você busca desenvolver a qualidade de vida, sanar as demandas, os problemas, tornar a sociedade mais justa, mais igualitária, isso é política. Isso tem que ser bandeira de todo e qualquer político, seja no Brasil, seja no mundo, enfim. Esse é o foco político. Mas o Partido Verde, como já tem isso no DNA, essa estrutura ela é fundamental para que a gente possa profissionalizar a questão da sustentabilidade, a questão do desenvolvimento da sociedade como um todo dentro de um partido político. Então, você tem uma ideologia formada. Agora, o que acontece? O porquê que as pessoas não criam vínculo com o partido político ou não criam vínculo com o político em si? Por falta de representatividade. Você não consegue identificar no político ou no partido um defensor dos seus direitos. Quando, na verdade, o político e o partido político, eles estão ali para garantir o direito do eleitor, não o contrário. Então, quando a gente fala de político de profissão, de político que ele vai de escadinha em escadinha para o benefício próprio, isso não é política. Não. Isso não existe em lugar nenhum. Porque as pessoas não elegeram um representante individualmente para cuidar dos interesses próprios, e sim do interesse coletivo. Então, se hoje as pessoas não enxergam um partido político como parte essencial da democracia, e ele é fundamental, porque ele garante o segmento que votou, a ideologia do segmento,
que votou no partido político, no final das contas, toda a representação dos políticos vão representar vários segmentos da sociedade e ali se abre uma discussão para como melhorar a vida de todos de maneira igual. Então, se a sociedade não enxerga, e realmente na prática não é aceitável, porque os partidos não cumprem esse papel, a principal culpa é dos políticos e são dos partidos. Você está dizendo aqui para nós que eu concordo com o que você disse há pouco, mas eu quero só reiterar que o partido que ouve a sociedade antes de estabelecer seu programa tem maior chance de identificar-se com essa sociedade? Sempre. É esse o ponto-chave da política. Você tem alguém que te representa. Hoje em dia, a democracia, ela nunca esteve tão contestada. A democracia hoje em dia nunca esteve tão contestada. E por que nunca esteve tão contestada? Porque as pessoas não se sentem representadas. O valor do voto, o voto é extremamente importante. É você que decide quem vai te representar. Só que qual é o senso comum? O político não faz nada. A corrupção vai envolver o meu candidato. Né? Ele vai chegar lá e não vai fazer nada. E as pessoas estão desistindo da democracia. As pessoas estão desistindo de exercer o seu direito que foi tão suado para ser conquistado. Só que o que as pessoas devem fazer, por isso que é extremamente importante esse bate-papo que a gente está tendo hoje, para despertar consciência no amigo de casa, na amiga, nas pessoas, falar assim, poxa, então se o partido político me representa, se o político, ele é um funcionário meu, porque a gente paga o salário do político, dos assessores, uma série de benefícios, para que ele possa se cercar de pessoas competentes e realmente fazer o trabalho dele da maneira mais digna possível, da maneira mais eficiente possível, porque ele está mexendo com o dinheiro do povo. Não é um dinheiro pessoal dele. Ele está lidando com a expectativa de milhões e milhões de pessoas. Sim. Então, as pessoas, a sociedade, nessa organização, ela precisa se envolver. Perfeito. Ela precisa, e como você bem falou, ela precisa fiscalizar. Ela precisa se envolver através de associações, de organizações não governamentais, que também vão fazer parte do tema, do terceiro setor, de conselhos, porque eu sou um apaixonado por conselhos, as pessoas têm que se envolver dentro dos conselhos. Então, se existe essa movimentação, e no artigo 1º da nossa Constituição, que eu fiz questão de copiar, e eu vou colocar para vocês ouvirem, para justamente mexer com esse sentimento. Quando se fala que o poder emana do povo, que a defesa dos direitos humanos está dentro do artigo da Constituição. E essas pessoas, todos que estão em casa, eles precisam ter esse direito de igualdade. Todos são iguais perante a lei. Sim. Na teoria. A gente precisa fazer com que na prática também funcione. É bem isso que a gente pretende, que essa é uma esperança, é uma chama que se mantém acesa, e é isso que nos motiva, que faz com que a gente caminhe de maneira árdua, mas que a gente precisa dar os saltos, que eu chamo saltos de qualidade, para que a gente possa realmente chegar nesse topo. Nesse patamar. É extremamente necessário. E olha, professor fala demais. Eu sei. Mas fala bem, fala então, bonito. Quando você fala quiser. De maneira que a gente compreenda. Você está realmente aprofundando algumas informações. E então, se você ainda não foi interrompido, fique muito Me interrompa. Quem está fazendo a nossa filmagem aqui, a paciência. A gente olha para ele aqui. Ele tem um rosto sereno, a paciência calma, mas ele no fundo fala assim, vai, Ranieri, ainda logo que eu preciso terminar. Então também peço desculpa, pode acelerar a hora que for, que a gente encerra o assunto. Mas vamos lá, olha. Se fazem essa escuta os partidos, você saberia nos dizer como é feita essa escuta? E se não faz, por que não fazem? Porque é uma pergunta que fica, embora
A gente já discutiu sobre esse tema, né? Mas é só para a gente fazer esse fechamento. Conseguindo conciliar essa ideia, o partido político, se vocês levarem em consideração, as pessoas antigas sempre comentam o seguinte, que político só aparece em determinadas regiões quando é época de eleição. Sim. Não é isso? As pessoas sempre comentam, época de eleição, bem isso, aí o político segura bebê no colo, faz tudo, anda no barro e depois nunca mais volta. Volta só quando precisa se reeleger. Sim. Quando você ouve a população, você não vai até a população. Você abre o seu espaço para a população vir até você. Esse é o grande segredo da política. É aquela história do músico. O músico fala assim, que o músico vai onde o povo está. É exatamente essa ideia. Só que você precisa abrir a sua porta. Numa cidade, por exemplo, como Guarulhos, gigantesca, é humanamente impossível você ir para os 4 cantos de Guarulhos. É lógico que você precisa conhecer a realidade, mas você trazer essas informações. Por isso que eu falei que eu sou extremamente fã dos conselhos. Você tem informações centralizadas, onde a pessoa que vive aquela realidade, ela te traz a informação. Só que não adianta entrar por um ouvido e sair pelo outro. Você representa aquela pessoa, você representa aquele grupo. Então, você precisa atender aquela demanda da melhor maneira possível. E você tem que sanar os problemas. Isso é política. Então, os partidos políticos, eles precisam entender que eles precisam agregar. Eles precisam juntar essas pessoas. Eles precisam que esses filiados se identifiquem. Que essas pessoas que votem numa sigla ou num político específico, que sejam compatíveis com seus ideais, até você ganhar a eleição. Porque depois que você ganhar a eleição, você vai governar sim, para aquele grupo, para aquele segmento, mas não só para eles. Você passa a governar, inclusive, para quem não votou em você. Sim, Muitas vezes para quem não gosta de você. E aí é obrigação do político mostrar que você realmente é um gestor. Não um gestor do seu público somente, mas de um município inteiro, de uma realidade inteira. É isso que faz um grande político. Olha, assim, eu ficaria aqui horas te ouvindo, porque você está dando uma aula espetacular sobre a relação, né? Partido político, políticos, sociedade e como se interrelacionam, como se faz de uma maneira que possa ser prático, versátil, democrático. Sim, democrático, sim. De maneira que possa ter efetivamente aquilo que a gente chama de, né, via de mão dupla. A gestão pública, às vezes as pessoas enxergam o político como uma pessoa extraterrestre, como alguém extraterrestre. Né? Não faz parte daquela realidade. É como se a pessoa não comesse, não dormisse. Ela enxerga como alguém diferente. E não é. Diferente é quem traz a demanda. Diferente é o povo. O político nada mais é do que esse representante escolhido pelo povo. Porque você tem que melhorar a sua realidade, a sua qualidade de vida. Não é possível que até hoje tenham locais que não têm saneamento básico, que não tenham uma educação de qualidade, que não tenham atributos que estão garantidos na Constituição. Sim, é. Então, se você tem... É o que eu disse antes, eu sou muito espontâneo na demonstração e na forma de trazer a prática. Eu tenho a teoria. Como eu disse, eu fiz um mestrado na área, mas ele é completamente diferente da prática. E quem tem o conhecimento da prática, como a gente aprende junto, com certeza sabe muito mais do que eu. Ah, não tenho dúvida. Com certeza. Uhum. Por quê? Porque sabe como é vivenciar o dia a dia. O importante é que a política pública, ela não vem do gestor público, ela vem da sociedade. Sim, isso. Às vezes o político acha que é o contrário. Isso não existe. Ele não tem que defender o interesse pessoal, e sim coletivo.
Sim, mas o gestor público e os profissionais que fazem gestão pública, eles têm como princípio, né, de atividade agilizar todo o desejo dessa coletividade. Sim. De colocar isso de uma maneira prática, econômica, de uma maneira que possa realmente chegar ética, honesta, nos devidos lugares, enfim, com todos os conjuntos de valores humanos básicos, né, como você está bem citando, para que a gente para que possa realmente ter uma prática efetiva e que possa atender os interesses de todos. Sim, com certeza. A população em primeiro lugar. Mas me diz uma coisa, dentro desse espectro de informações que você está colocando, a gente sempre ouve falar de direitos essenciais dos brasileiros, esses direitos essenciais, como você citou até, acredito eu que alguns. Mas, por favor, diga um pouquinho mais só para que a gente saiba, direitos essenciais são esses que são ditos, porque meus direitos essenciais talvez sejam um, os seus talvez sejam outro, e deles talvez seja um outro direito. O que você considera como direitos essenciais dos brasileiros? Eu fiz. Ou dos cidadãos? Sim, dos cidadãos da sociedade civil organizada. Enfim, eu fiz questão de estudar o tema e trazer alguns desses direitos que são essenciais. E faço até um convite para o amigo, para a amiga que está em casa, seja um futuro candidato, seja como eleitor ou eleito, né, para que a gente consiga pensar junto em relação a isso que foi pesquisado. Por exemplo, um direito essencial de todo brasileiro é a igualdade. Quem nunca ouviu a frase que todos são iguais perante a lei? Agora, é o que eu sempre falo. Existe a teoria e existe a prática. A prática, ela tem que ser cobrada dos nossos representantes. Sim. Porque isso é um direito nosso, individual, coletivo, essencial, a igualdade. E muitas vezes nós vemos que não é colocado em prática. Que as pessoas elas são tratadas de maneira diferente. Seja por classe econômica, seja por raça, seja por qualquer tipo de preferência. Então isso não pode. Por isso que eu digo, se o poder está no povo, se ele realmente tem a sua força na base, que somos nós, a população, isso nunca pode acontecer. Violar um direito tão fundamental como a igualdade. Mas como você coloca aí, só desculpe te interromper, esses direitos essenciais estão lá, como você bem disse, são ali entre estar descrito num documento e todo mundo lá sabendo de que ele é o direito de todos, mas na prática o país precisa de muitas outras pedrinhas, embasamentos para que se atinja esse resultado. Mas o mais básico de tudo não seria a educação? Sim, isso está dentro dos direitos sociais. Esses são os direitos sociais. Educação, saúde, trabalho, né? A previdência, assistência social, moradia, são os direitos básicos sociais, que também constam e que também são diferentes de pessoa para pessoa. Então, a gente vê essa força da população, essa garantia constitucional que defende e protege todos os cidadãos, mas que na prática, por exemplo, um outro direito, a liberdade de assistência religiosa. Como um outro colega, a gente estava conversando em relação à religião, que ele falou do ponto religioso, que ele sofria preconceito religioso, enfim, é um direito essencial. A prática da livre crença, da religião. Então, são coisas que a gente tem desenvolvidas, escritas, mas que na prática não funcionam. Então, não funcionam por quê? Não funcionam porque o próprio representante desse segmento ou da população, a política, ela tem que dar essa proteção. Ela tem que fazer com que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Ela tem que proteger o cidadão. Como a gente estava comentando, né? Os conselhos, as ONGs, você tem a participação para sanar lacunas que, de repente, o poder público não tem condições ou não enxergou aquele segmento, por exemplo.
Mas o Poder Judiciário não é o nosso fiel da balança para poder realmente defender esses direitos? Exatamente. Mas aí você precisa do envolvimento de todas as esferas. Sim. Porque para quem você vai fazer uma reivindicação individualmente? Você, através da política, consegue ter o seu papel desenvolvido. Você consegue ter um representante. Então, esse é um papel fundamental que a política exerce na vida da sociedade como um todo. Nossa, olha, a gente tem, por meio da fala do Ranieri, um olhar assim muito, mas muito estratégico de tudo aquilo que a gente tem de direito, não só enquanto sociedade, mas também não só dos nossos direitos, mas também dos nossos deveres. O que você está aqui nos despertando é olhar também para os nossos deveres e buscar no meio dessa questão toda de uma forma, ou por meio da educação, ou por meio da aproximação junto às associações, os conselhos, enfim, a sociedade organizada da melhor maneira possível, tudo que é necessário para que a gente possa exercer os nossos direitos, e para isso nós temos que cumprir os nossos deveres de quê? De saber bem tudo isso, né? Para que a gente possa exercer da melhor forma o nosso direito de fazer escolhas adequadas, onde a gente possa realmente cobrar de maneira adequada. É isso que você está nos dizendo? Um dos nossos direitos essenciais é o direito político. É isso aí. É o que nos dá direito ao voto. Então, se você utilizar da melhor maneira possível esse direito de escolher o seu representante, você pode ter certeza que as coisas começam a andar de uma maneira muito mais correta. E cobrar, né? Saber fiscalizar e cobrar. Você tem que saber que o início é quando você está votando. Sim. Aí você tem 4 anos para fiscalizar, para cobrar, para lutar por aquilo. Porque um representante que age em seu nome tem um voto, tem uma procuração para agir no seu nome, essa pessoa precisa ser muito responsável. É verdade. E a prática precisa ser igual à teoria. Que maravilha. Olha, eu, assim, Ranieri, eu ficaria aqui horas. Por isso que eu vou deixar já o meu convite para você retornar. Com todo prazer. Porque nós precisamos dar continuidade, porque eu acho que esse assunto ele é muito amplo e a gente precisa dividir as nossas pautas até para que os nossos ouvintes, os nossos amigos, as nossas amigas possam ir amadurecendo cada parte da informação e aí a gente vai avançando. Então, eu tenho muita gratidão por você estar aqui nos trazendo esse conhecimento tão aprofundado, com tanto embasamento teórico, né, conforme você mesmo disse que é por meio do seu exercício acadêmico, que é muito importante, mas também trazendo para uma fala de cotidiano, do dia a dia, da vida, de todos os cidadãos e cidadãs que praticam essas questões, ou às vezes não praticam, né? Também, que é isso que nós estamos falando. E que tem esses mesmos direitos. Sim, né? Claro. Tem essa vivência, tem essa experiência, e tem as demandas, tem as necessidades, e todas essas pessoas precisam ser atendidas da melhor maneira possível. Isso é política. Então, mas você se compromete a retornar? Lógico, com todo prazer. Esse que é importante para nós, o seu compromisso de retorno, para que a gente possa dar continuidade nessa pauta e em outras pautas que a gente deseja compartilhar com você. E aí eu te peço que você possa dar as suas palavras finais para os nossos amigos e amigas ouvintes, para que eles possam ter aí uma luz no fim do túnel, né? Despertar, para que a gente possa continuar esperançar, né? A palavra esperançar. Sim. Não é só ter esperança, é esperançar para que a gente tenha uma outra sociedade mais engajada nos seus direitos e deveres. É isso. Por favor, a palavra é sua. O amigo e a amiga que estão ouvindo agora, eu vou dar só um pequeno exemplo.
Eu tenho um grande amigo que mora na Suíça, e ele falou assim para mim: Ranieri, aqui na Suíça, realmente a gente vive um outro patamar. Você não tem violência, você pode chegar em casa às 3 horas da manhã, abrir sua porta tranquilo, você sabe que as pessoas respeitam a lei, então isso diminui muito. Com certeza devem ter seus problemas, como qualquer outro lugar tem. Mas é o exemplo que fica. Quem no Brasil não ia querer que a gente tivesse um país seguro, um país justo, um país que respeitasse a Constituição, como a gente está falando, são coisas básicas, direitos básicos que muitas vezes não são respeitados. E é um conjunto de fatores. Mas uma coisa fica na mente, fica de recado. Sem o envolvimento da sociedade, não existe melhora do país. Isso é fato. Não adianta não ouvir, não conversar. Quem não discute, quem não debate, não vive num ambiente democrático. Pelo contrário, é um ambiente completamente autoritário que impede que as pessoas tenham a livre expressão, que as pessoas conversem, que as pessoas debatam, porque através do debate surgem ideias que podem sanar uma série de dificuldades que até hoje não foram sanadas. As tidas DRs, é isso? Sim, sim, exatamente. DR não faz bem só para o casamento, não, faz bem para o país. Então, com base, com sustentação, não precisa fazer um mestrado, não precisa ter um conhecimento. Hoje em dia, na internet, você tem um conhecimento, você consegue, porque um conhecimento dentro da política é o conhecimento para a sua vida. Eu fico triste quando uma pessoa fala assim: detesto política, odeio política, não quero saber de política. A política, ela envolve tudo na vida de uma pessoa. Tanto que você tem que escolher um representante para sanar, para te ajudar a resolver os problemas que sozinho você não consegue. É assim que funciona. Então, não tenha bronca da política por causa de maus políticos ou de uma estruturação errada da política. Porque a política é você que faz. E o povo, e quem tem a necessidade, não faz má política. Pode se equivocar na escolha de um representante, mas não errar 2 vezes. O poder está na mão de vocês. É esse o recado final. Obrigada, Ranieri. Eu agradeço. Você, assim, foi excepcional. E eu te aguardo para uma nova fase, para um novo tema. Enfim, vamos continuar nesse bate-papo, Com toda certeza, tá bom? Eu agradeço. Gratidão, viu? Gratidão a todos os amigos e amigas. Agradeço a cada um dos nossos convidados, das nossas convidadas, por sua disposição e carinho com o nosso público, trazendo-lhes informação, conhecimento, para que possam exercer melhor a sua cidadania para além do voto, não é? Porque esse é o nosso objetivo, a gente estar cotidianamente observando, contribuindo e de alguma forma interagindo com tudo aquilo que está ao nosso redor. Gratidão, meus amigos e minhas amigas. Eu aguardo vocês em novas séries. Um abraço.